O tema de hoje, aqui na nossa Semana do Envelhecimento Saudável, é saúde mental. Será que os idosos eles ficam mais propensos a desenvolverem uma depressão em virtude do envelhecimento? A gente convidou o doutor Hugo Saíli para conversar sobre isso. Tudo bom, doutor Hugo? Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Tudo bom? Mais uma vez, sempre bom compartilhar conhecimento com vocês, para todo mundo. Ainda mais, né, nesse mês de Setembro Amarelo. E é muito importante a gente estar trazendo informação para que as pessoas conheçam mais como prevenir, como identificar e como tratar, para que a gente olhe para uma doença mental como a depressão não como algo que seja o fim do mundo, mas como uma condição que é tratável. E isso traz uma mensagem de esperança para quem está passando por uma depressão. Doutor Hugo, hoje a gente está aqui nessa Semana do Envelhecimento. O envelhecimento, naturalmente falando, ele já predispõe aquela pessoa a desenvolver quadros de depressão ou depende do estilo de vida de cada um? A depressão ela é multifatorial, então eu tenho fatores da pessoa, como a personalidade, como estilo de vida, como alimentação, tem algumas questões genéticas, sim, e às vezes, na fase do idoso, às vezes ela pode ser uma manifestação, início de um quadro demencial como a doença do Alzheimer. Então, às vezes a gente acha que é uma depressão comum, habitual, e às vezes não. Eita, aquela depressão, na verdade, era o comecinho do Alzheimer que começou com um quadro depressivo. Então, meio de uma doença de Parkinson, que também é mais comum de acontecer no idoso. Então, a gente tem que sair e fazer uma investigação, né, do que é que está acontecendo, que levou a esse quadro depressivo, e se não é uma manifestação de alguma outra coisa que a gente vai descobrir depois. Mas Quais é são? muito comum acontecer, né, assim, perdas familiares, saída dos filhos de casa, aquela síndrome do ninho vazio, né? A própria aposentadoria, se você não faz o planejamento adequado, que aí pode trazer alguma dificuldade, uma ociosidade. Então, há um monte de coisa que realmente faz com que a depressão seja muito comum no idoso, viu? É muito comum. O que é preciso ficar atento? Quais são os primeiros sinais de que aquele idoso está começando ali a desenvolver um quadro de depressão? Olha, muitas vezes o próprio relato não é objetivo de estar mais triste, estar mais desanimado, mas principalmente se tem, né, você começa a ver a pessoa que você ama, um homem ou mulher, mais choroso, chorosa, ou então com alguma dificuldade de fazer coisas que antes fazia tranquilamente, mais apático, sem querer sair de casa, sem querer resolver coisas bestas, começar a ficar mais dependente dos filhos, com medo de sair de casa para resolver as coisas no banco, no supermercado. Então, isso pode ser sim um mostrador indireto de que possa ter uma depressão. E aí, se a família começa, depressão não é só, porque tem muito isso, né? Às vezes as pessoas acham que a depressão é só ficar triste querendo se matar. E muitas vezes ela vai ser um fator de dificuldade de coisas que antes a pessoa fazia sem maiores dificuldades. Então é importante, se teve a suspeita que pode ser depressão, leva no geriatra, no psiquiatra, porque a gente precisa fazer uma investigação, porque se for, vamos tratar, e quanto mais cedo a gente identifica e trata, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o resultado. Você falou aí do geriatra e do psiquiatra. Em suspeita de depressão, o próprio geriatra ele já pode ajudar a entender o que é que está acontecendo ali? Ou é realmente importante e necessário buscar uma orientação específica, né, do Olha, psiquiatra? os colegas geriatras, eles podem sim identificar corretamente a depressão e tratar adequadamente a depressão. Uma consulta, e dentro dos psiquiatras existe a psicogeriatria, que é uma área da psiquiatria especializada no idoso. Então, uma consulta bem feita no idoso é uma consulta ampla. Por mais que você vá, se eu sou um cardiologista, eu não começo a investigar outras coisas no idoso, eu posso estar passando batido em diversas situações. Então, a gente tem que investigar como é que está a funcionalidade, ou seja, as coisas do dia a dia, se está conseguindo fazer ou se está deixando de fazer, se está tendo uma depressão, se tem risco de queda, se está tomando os remédios direitinho. Sempre tem que avaliar a quantidade de medicamentos e os medicamentos que esse idoso está tomando. Então, o geriatra, ele é um profissional que se especializou nesse cuidado, mas muitas vezes, então, se está com um bom geriatra, ele vai dar conta de resolver muitas coisas. Mas, às vezes, é uma depressão de difícil controle, então ele está com alguma dúvida diagnóstica. Aí,
a gente tem que ter essa via de mão dupla, né, de conversar sobre o paciente. E aí é muito comum que a gente sempre esteja se comunicando com o colega geriatra e vice-versa, né, sempre pensando no melhor para o paciente. Doutor Hugo, você falou da questão da aposentadoria, né? Que geralmente pode ser um desencadeador aí de uma depressão. Como é que o idoso deve se preparar para esse momento? Literalmente, se preparar. Uma vida parada, por mais que você tenha o benefício, né, de não precisar mais ter a obrigação do trabalho, mas uma vida sem um propósito bem definido, ela vai adoecer. Então, a gente não foi feito para estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente também não foi feito para estar parado demais. Então, a gente precisa se movimentar. Aí, o objetivo de uma sociedade saudável é que nossos idosos eles tenham uma vida produtiva sem ter aquela obrigação de estar trabalhando. Mas aí isso pode ser desde ajudar a criar os netos, ou então fazer algum projeto comunitário, ajeitar a casa. A gente precisa ter um propósito de vida que faça a gente se motivar amanhã eu vou acordar para não só para resolver o problema, mas para, sei lá, fazer um curso de inglês, né, planejar minha viagem de férias. Porque as pessoas que ficam realmente só paradas em casa, elas vão adoecer mais. Porque a cabeça é aquele ditado, né? A cabeça vazia é a oficina do diabo. Ele faz algum sentido, sim. Então é importante que as pessoas se planejem para ter uma velhice, uma aposentadoria confortável e produtiva, certo? E aí, muito importante, não ficar parado, seja sem fazer atividade física, sem ter algum objetivo de vida. Ótimo. Doutor Hugo, tem mais algo que você queira deixar aqui de lembrete, de alerta para os idosos e para os familiares dos idosos, né? Eu acho que são orientações que valem para todos nós, porque todos nós seremos idosos um dia. É o objetivo da vida, né? Envelhecer é um privilégio. A gente luta para ter um envelhecimento saudável e aí envelhecer, né? Uma velhice saudável, ela não acontece simplesmente. Você tem que se programar e você tem que fazer isso desde que quanto mais cedo a gente planeja a nossa velhice, mais fácil é da gente ter uma velhice mais saudável. Então, no sentido de planejar financeiramente mesmo, planejar as atividades, você se alimentar bem, você prevenir as principais doenças que acontecem hoje, ou se já aconteceu, fazer um tratamento adequado para não ter complicações, e que ainda assim aconteceu um quadro de depressão, vamos tratar. E aí é importante procurar um profissional adequado, seja um colega geriatra ou então um psiquiatra, para, identificando, fazer o melhor tratamento, porque o tratamento ele tem algumas especificidades, não é só tomar qualquer remédio não, certo? Mas é uma mensagem de esperança no sentido de que é muito possível sim ter uma velhice saudável, se a gente planeja vai ser mais fácil de alcançar isso, e se existe alguma doença psiquiátrica, como a própria depressão, né? A gente está aqui no Setembro Amarelo, vamos tratar porque tem tratamento sim, tratamento eficaz. Ótimo. Obrigada, doutor Hugo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a participação.